Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito de dois zagueiros que o técnico Felipe Conceição pediu para o Cruzeiro nessa temporada de 2021. O que o presidente Sérgio Santos Rodrigues disse a respeito assim do Cruzeiro para essa atual temporada, o interesse da Raposa no ponta Felipe Ferreira e o que trava essa negociação até o momento, e também o caso envolvendo o Felipe Machado, que é bem provável que não tenha a sua volta para a toca da Raposa. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Iremos começar falando sobre o Sérgio Santos Rodrigues, onde nessa segunda-feira, em uma entrevista ao site O Globo, ele deu algumas declarações importantes a respeito do Cruzeiro para essa atual temporada. Bom, perguntado sobre as expectativas para o clube no ano do centenário, ele disse que o Cruzeiro não tem obrigação de ganhar nada, que, como no caso se referindo à Série B e também à Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro vai disputar, mas que assim, não precisa esperar subir para a Série A para brigar por grandes títulos, como por exemplo na Copa do Brasil, e eu concordo totalmente. Principalmente porque no ano passado, igual o América, chegou até a semifinal com um elenco bastante limitado, e o Cruzeiro com um investimento grande, bem maior e também bem mais respeitado na Copa do Brasil, sem dúvidas poderia ser campeão, por mais absurdo que pareça. E também falou a respeito de subir para a primeira divisão e já ficar disputando grandes títulos, que deu um exemplo interessante, igual do Atlético Mineiro, que foi subir em 2006 e só foi conquistar um título em 2013, mas depois foi só. E também no caso do Internacional, que subiu no outro ano, já foi para a Libertadores, mostrando que tem algumas exceções. E ele afirmou também que a meta do Cruzeiro nem é conquistar a Série B, e sim ao menos uma vaga no acesso para voltar à primeira divisão. Que se fosse ano passado ele falando isso, todo cruzeirense iria ficar puto, nem ia entender o que ele estava falando, mas atualmente eu concordo totalmente. Porque não adianta querer esperar o Cruzeiro ganhar um título, ficar nessa toda expectativa e no final das contas ficar em 12º, como foi na última temporada. E vocês, o que esperam do Cruzeiro tanto em Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e na Série B? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Temos que falar também sobre o caso do Felipe Ferreira, jogador de 26 anos que atualmente está lá na Ferroviária quando acabou seu empréstimo pelo Cuiabá. Bom, o André Mazzuco foi perguntado pelo Globoesporte.com a respeito do jogador e o site Super FC fez uma matéria a respeito do interesse do dirigente no atleta. Ele e o jogador já trabalharam juntos lá no Vasco, quando o André Mazzuco era dirigente da equipe carioca. E, por exemplo, se vocês lembrarem, o Cruzeiro tinha interesse na contratação do Felipe Ferreira lá no meio do ano de 2019, quando ele optou ir para o Vasco. Pelo Vasco também não teve muito sucesso. E após aquele ano excelente, que fez inclusive 11 gols pelo CRB, voltou de empréstimo para a Ferroviária no campeonato estadual. E eu já disse várias vezes que ele poderia ser um bom reforço para o Cruzeiro. E ele chegou no Cuiabá já na metade da temporada, disputou 26 partidas, marcou 6 gols e contribuiu ainda com outras 4 assistências, sendo um do destaque da equipe do lado centro-oeste para esse acesso à primeira divisão. E o grande problema na negociação que vem travando esse desfecho positivo para o lado do Cruzeiro é que a Ferroviária, que detém 60% dos direitos econômicos do Felipe Ferreira, queria um pagamento para negociar o atleta, que não quer emprestar o jogador ou algo do tipo, principalmente porque vai disputar o Campeonato Paulista agora no mês de fevereiro e março e quer manter o jogador no seu plantel para ter um pouco mais de visibilidade. E para emprestar o jogador somente de graça seria depois do campeonato estadual, que poderia isso não é informação não, é só especulando mesmo, ou se não o Cruzeiro ir lá e pagar para a sua transferência, que seria algo em torno de 3 milhões de reais. Não acho que o Ferroviária recusaria esse valor com um atleta que já possui seus 26 anos de idade. E o André Mazzuco, juntamente com o Sérgio Santos Rodrigues, deve ir em busca de novos investidores para fazer algumas contratações desse nível. Se for pegar no ano passado, teve alguns investimentos, algo próximo de 10 milhões de reais, somente em contratações, e praticamente nenhuma deu certo. Como foi no caso do Claudinho, que o Cruzeiro desembolsou próximo dos 2,5 milhões a 3 milhões,
para tirar o jogador de 19 anos que pertencia também à Ferroviária. E vocês, acham que o Felipe Ferreira seria uma boa opção para o Cruzeiro visando essa temporada agora de 2021? Ou acha que tem algumas melhores opções no mercado? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Outro assunto que repercutiu bastante nessa segunda-feira foi o caso do Felipe Machado, onde, de acordo com o site Super FC e também o Tempo, afirmou que o atleta não chegou a uma renovação de contrato e permanece aqui na Toca da Raposa. Bom, ele que já voltou lá para o Sul e tem vínculo com o Grêmio se encerrando apenas no dia 31 de dezembro de 2021. Ou seja, o Cruzeiro não tem muito o que fazer e procurou recentemente os dirigentes e também o empresário do atleta para tentar resolver essa situação. Que, de acordo com a reportagem, o Cruzeiro recusou a contraproposta feita, que não sabemos se foi, por exemplo, uma proposta que o Grêmio fez para o Cruzeiro comprar o jogador, sei lá, por 3, 4 milhões de reais, ou se foi uma proposta salarial que o Cruzeiro queria, mas o Felipe Machado fez uma contraproposta com um valor muito alto, mas até o momento não tivemos informações sobre esse caso. O Globo Esporte, que chegou a fazer uma matéria na última terça-feira, afirmando que o Grêmio liberaria o Felipe Machado somente se o Cruzeiro pagasse 100% dos seus vencimentos. Que eu acho que o Cruzeiro sim pagaria para ter o jogador de volta, porque é um dos poucos atletas que se deu bem na última temporada. Sendo no total 35 jogos, marcou 2 gols e ainda contribuiu com outras 8 assistências. E nessa posição de volantes, que eu nem sei se o Cruzeiro deve contratar mais, por exemplo, 2 jogadores, porque já anunciou recentemente o Matheus Barbosa e o Matheus Neres, que estava lá no Figueirense. Ainda tem, por exemplo, o Alan Ruschel, que já fez algumas funções de volante e inclusive joga muito bem. Tendo no plantel agora os 2 Matheus, o Jadson, o caso lá do Adriano, que eu acho que deve continuar como titular, além do Henrique e do Ariel Cabral, que vai voltar de empréstimo. E vocês acham que o Cruzeiro poderia sim pagar um salário um pouco acima da média para ter o Felipe Machado agora nesse ano de 2021? E o último assunto desse vídeo é a respeito de 2 zagueiros que foi um pedido do técnico Felipe Conceição para o Cruzeiro nessa temporada de 2021. Bom, eu trouxe 2 nomes ontem, que foi do caso do volante Richard e também do zagueiro Lucas Cal, que estava no América até meados de 2020. E caso vocês queiram saber, eu vou deixar aqui o link aparecendo no card agora, beleza? Aí depois desses vídeos você vai lá e assiste, que eu vou deixar na tela final também. E bom, tem mais 2 nomes que foi divulgado no programa Donos da Bola nessa última segunda-feira. E o primeiro deles é o caso do defensor Leonardo Raupp, que atualmente está lá no Bragantino. Atleta que possui apenas 19 anos de idade e foi contratado como uma das grandes promessas do futebol sul-americano. Ele que jogava lá no Independente Del Valle do Equador e chegou para um valor bem próximo de 15 milhões de reais. E naquela época foi quando o Bragantino saiu contratando todo mundo, que logo depois da paralisação para resolver esses casos do corona e tudo mais, praticamente a equipe voltou e não fez mais nenhuma contratação. E o atleta disputou apenas 7 jogos pela equipe lá do Equador e já vinha tendo um destaque também pela seleção equatoriana da base. E pelo Bragantino nesse ano não foi muito aproveitado, disputando no total apenas 8 partidas. Justamente por conta disso, não acho que seria muito difícil o Cruzeiro conseguir o seu empréstimo, porque o Bragantino quer valorizar o atleta, mas nem jogou direito nessa atual temporada. E o Felipe Conceição, que já trabalhou com ele no período que ele estava lá no Red Bull, onde disputou inclusive dessas 8 partidas, 3 foram com o treinador ainda na disputa do campeonato estadual. E o outro zagueiro é o Ricieli, que atualmente está lá no Famalicão de Portugal. Bom, o zagueiro que possui 22 anos de idade, 1,86 m de altura e que aqui no futebol brasileiro só jogou no Mirassol, onde a última temporada dele foi ainda em 2019, quando disputou 14 partidas e marcou um gol ainda pelo estadual e foi transferido assim à equipe lá de Portugal, que tem vínculo se encerrando somente em 2023, ou seja, o Cruzeiro conseguir tirar o jogador sem pagar nada é praticamente impossível. E pelo Famalicão na última temporada 2019-2020, ele disputou 31 partidas e marcou um gol, ou seja, é o titular absoluto da equipe lá na Liga Portuguesa. E nessa temporada agora de 2020/2021, já foram 13 partidas, sendo 11 como titular. E bom, é um nome interessante sim, tanto ele e o Leonardo, mas tem que ver essa questão de se essas equipes vão aceitar um empréstimo e também se o Cruzeiro tem a condição de pagar, igual eu disse lá no caso do Felipe Ferreira,
se achar algum investidor disposto a investir para ter esses jogadores, que não acho que vai ser um trabalho fácil, principalmente por conta dessa grande crise financeira que o Cruzeiro vem enfrentando. E vocês, dentre esses dois jogadores, acham que algum poderia ser útil para o Cruzeiro? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Ah, e também vai lá no nosso Instagram que está acontecendo um sorteio de um blusão especial do Cruzeiro no Centenário, que eu vou deixar aqui passando um vídeo sobre alguns desses moletões. E caso você queira participar, vai lá no nosso perfil, @CruzeiroNews21 e participe, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu! All I feel is my heart.